Olá, pessoal! Vamos dar continuidade aos nossos estudos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o nosso ECA, a Lei 8.069, promulgada em 1990, lá atrás, né? 2 anos após a promulgação da nossa Constituição brasileira, a Constituição Federal, né? A Carta Magna de nosso país. Vamos lá? O capítulo 4, ele vai falar o quê? Prestar bastante atenção nesse nosso estudo, nessa nossa leitura de hoje, tá? O capítulo 4 é o mais importante, porque ele vai falar, gente, daquilo tudo que diz respeito à educação como direito das crianças brasileiras. Vai falar também do direito à cultura, ao esporte e ao lazer, mas o que nos interessa e o que é, podem mesmo ter questões, né, do concurso da Prefeitura de Sorocaba, é com relação a esse direito à educação. Vamos verificar. Lembrem que tudo que eu coloquei essa flechinha laranja é porque já caiu em algum concurso por alguma bancada, né? Não da Vunesp ou talvez até da Vunesp, mas outras bancadas também por esse Brasil. Eu pretendo deixar simulados para vocês, fiquem atentos. Aí, no instante que eu publico o vídeo, eu também deixo um simulado para você brincar. Depois que você estudar, depois que você assistir o vídeo, você brinca de fazer o simulado e as respostas do simulado também já estão lá. Aí você brinca de fazer para treinar, tá bom? Então vamos lá, queridos. Olha só, capítulo 4, então, fala do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. E o artigo 53 vai falar que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, ao preparo para o exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho, tendo assegurados alguns incisos que eu vou ler. Vocês já escutaram isso antes, lembram? Na Constituição e na LDB, tá? Então, é um reforço daquilo que nós já vimos em outras legislações, ou vocês ainda vão ver, tá? Quais são os incisos? Então, em que condições, assegurado de que forma esse direito às crianças e aos adolescentes? Bom, igualdade de condições de acesso e permanência na escola. Todos têm direito a entrar nessa escola e permanecer nela até que acabe aquela etapa, ou seja, terminou a educação infantil, começa o ensino fundamental, terminou o ensino fundamental, tem direito de continuidade de matrícula para finalização do ensino médio. Segundo inciso, tem direito de ser respeitado por seus educadores. Direito, então, a criança e esse adolescente devem ser respeitados por todos nós, como seres que são, como nós já vimos nos artigos anteriores, quando estudamos até o 18b, estão lembrados? Terceiro inciso, direito de contestar critérios avaliativos. Essa já foi uma questão de concurso, podendo recorrer a instâncias escolares superiores. Qual é a instância superior? Então, a instância que ele está recorrendo, contestando, é a sala de aula. Ele pode recorrer à direção da escola, ele pode recorrer à Secretaria Municipal de Educação, tá? Ele tem direito como adolescente, como criança também. E se não ele, os pais, que são os responsáveis, têm o poder familiar sobre ele. Então, mas a criança pode contestar critérios avaliativos? Pode sim, ela pode dialogar de forma educada, né? Não é brigando, não é tratando o professor como inferior, não. Por que eu tive esse tipo de nota? Ela tem que conhecer as prerrogativas do ECA e saber que ela também tem deveres, né? Um deles é também respeitar os professores e também ser, assim, cortês e educado quando ele faz valer esses direitos como esse do inciso terceiro, tá bom? Bom, então é direito da criança e do adolescente contestar esses critérios. Lembrem disso na hora do concurso. No inciso 4, ele diz que é direito de organização da criança, a criança e o adolescente podem participar e ajudar a organizar essas entidades estudantis. Quais? Polos de estudos, grêmios, que acontecem dentro da unidade escolar. É dever dele essa vida, essa participação política, tá? Agora, em 2019, tem uma novidade que foi incluída no ECA. Qual é a novidade? Acesso à escola pública gratuita, como já existia antes, próxima à sua residência. Isso nós lidamos com isso durante anos, mas agora, olha só o grifo amarelo. Garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento para quem? Para os irmãos, para que eles frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Então, se eu tenho uma criança de 2 anos e 3 anos numa creche, se aparecer lá um estudo de caso de uma criança que tem 2 ou 3 anos na creche e a mãe engravida e tem mais um bebê, esse bebê tem direito também, porque eles estão na mesma etapa. Na etapa da educação infantil, eles dois têm direito. Então, se está lá numa creche Nossa Senhora Auxiliadora, tem direito
na Nossa Senhora Auxiliadora, né? Uma questão fictícia aqui, tá? Fiquem atentos porque essa redação foi dada em 2019 ao ECA, então pode haver aqui uma pegadinha, tá? Fiquem atentos. Parágrafo único: é direito dos pais ou responsáveis ter ciência de todo o processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Então, eles devem ser chamados, como é direito, então é dever da escola chamá-los para essa participação na elaboração da PPP, dos planejamentos anuais de festas. Eles estão representados pela APN, mas eles também podem ser chamados para essa vida cidadã dentro da escola. Podem e devem. O artigo 53A também é uma inclusão no ECA em 2019, dizendo que é dever da instituição de ensino, dos clubes e agremiações recreativas e aqueles estabelecimentos congêneros, ou seja, similares, assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento do que? Ao uso ou dependências de drogas ilícitas. A rede municipal já tem uma afinidade muito grande com a Polícia Militar, com o projeto PROERD, já é um passo nessa prevenção, mas aqui também se fala em enfrentamento. Então, a PM, juntamente com a escola, toda a comunidade escolar tem que se reunir e trabalhar essa questão de como é que vão fazer esse enfrentamento junto aos seus alunos, como vão fazer essa divulgação, dessa conscientização, dessa prevenção junto ao alunado, tá? O artigo 54, vejam que eu estou falando do 2019, hein? Como é novidade, tem grande chance de cair no concurso. Guarda isso que você vai lembrar de mim. Artigo 54. É dever do Estado, não falou que é dever da família, agora é dever do Estado assegurar à criança ou ao adolescente o quê? Em primeiro lugar, o ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que não tiveram acesso à idade própria. Nós vamos estudar, ou já estudamos, não sei se você já assistiu ao vídeo, que diz que as crianças podem ser classificadas e reclassificadas. Então, vejam bem, mesmo que ela chegue na escola tardiamente, ela tem direito à matrícula, né? A escola vai criar condições para ela acompanhar o grupo com recuperação e com tudo mais. Mas é direito dela no ensino fundamental, que é obrigatório e gratuito em todo o território nacional. Também, o Estado é responsável pela progressão e é extensiva da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio. Então, hoje é obrigatório, gradativamente vai se tornando obrigatório no nosso território nacional. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Isso é o que o ECA está dizendo, tá? Que é um atendimento especializado àquelas pessoas deficientes, preferencialmente na rede regular, ou seja, não vai ter uma classe especial para os portadores de deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência mental ou qualquer deficiência física. Eles têm que estar o quê? Regularmente matriculados nas mesmas salas, nas mesmas condições, como nós já falamos que é direito de todas as crianças à escola brasileira. Inciso 4 vai falar que o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos. Gravem bem isso, porque isso cai em concurso. Se falar de acordo com o ECA, então você lembre que o ECA está falando desde 2016 que as crianças de 0 a 5 anos de idade têm que ter atendimento em creche e pré-escola, tá? Em outras legislações, nós vamos ver que creche é de 0 a 3 e 4 e 5 é a pré-escola. Aí pode ter uma pegadinha, porque o ECA deixa claro que ele, vejam bem, estou reforçando, no atendimento em creche, dever do Estado. Não é Estado, Estado de São Paulo, Estado enquanto instituição, tá? Ou seja, neste caso é dever da prefeitura. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Olho vivo aqui, tá? Acesso, inciso 5, acesso aos níveis mais elevados de ensino, de pesquisa, da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Sexto, oferta de ensino regular noturno adequado às condições do adolescente trabalhador. Nós vamos ver que o adolescente está protegido pela lei do aprendiz e ele pode e deve trabalhar quando ele tem essa prerrogativa, quando a família tem essa necessidade, quando ele quer, ele pode trabalhar. O empregador tem que dar condições para ele estudar e, como a maior parte do ensino é diurno,
Aqui a lei deixa claro, através desse inciso como sexto, como obrigação do Estado, também oferecer o ensino noturno no período regular, tá? No ensino regular. Atendimentos, sétimo, atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Esse nós temos o EPNDE, que faz os vínculos aí com as prefeituras municipais, e nós temos o programa da merenda, o programa o Fundeb, nós temos o programa do livro didático, e outros programas também relacionados também à área médica com relação à assistência à saúde. Então, esse é um direito também assegurado, além da Constituição, além da LDB, assegurado também no Estatuto da Criança e do Adolescente, no que diz respeito ao direito à educação. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Ele fala no parágrafo 1º desse inciso 7º, que o acesso ao ensino obrigatório é gratuito e direito subjetivo. O que quer dizer isso? Que ele já nasce com esse direito. A criança nasce com direito ao ensino obrigatório e gratuito. O Estado tem que oferecer e tem que ser de graça, não pode ter custo, tá? O parágrafo 2º diz que o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, no caso aqui, a prefeitura, no caso do Estado, a rede estadual, a sua oferta irregular, ou mesmo que não esteja oferecendo para todos, que tem algum problema nesse sentido, que se torne uma irregularidade, importa em responsabilidade da autoridade competente. Quem é que vai responder por isso? Se é o município que não está oferecendo o serviço ou oferecendo de forma irregular, a maior autoridade do município é o prefeito municipal. Então, ele vai responder e todos os outros que são lideranças dentro daquela prefeitura também responderão. E o parágrafo 3º diz que compete ao poder público recensear os educandos do ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsável pela frequência à escola. Então, aí fica caracterizado que alguém tem que chamar essas pessoas, esses alunos, esses responsáveis para a matrícula. Quem vai fazer o chamamento através de todo tipo de possibilidade de rádio, de televisão, recensear, saber quantos tem para poder oferecer o número de vaga. Normalmente as prefeituras fazem isso, o Estado também faz isso para oferecer vaga para todos. Muitas vezes não é nem bem perto da residência como apregou a legislação, mas tem que ter vaga para todos, nesse caso tem o transporte, para que as crianças possam se dirigir à escola. E aí zelar por essa frequência, que a criança tenha acesso, permanência e frequente à escola, tá? O artigo 55 vai dizer que os pais ou responsável têm obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Então, a responsabilidade da matrícula não é do Estado. A responsabilidade do Estado é fazer o chamamento, o recenseamento e oferecer a vaga. A responsabilidade dos pais ou do responsável, aquele que o juiz determinou que fica com o poder familiar da criança, eles é que têm a obrigação de fazer matrícula para essas crianças. O artigo 56 vai dizer que os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental, ou seja, os diretores, comunicarão ao Conselho Tutelar o quê? Marta, mas por que o Conselho Tutelar? Porque o Conselho Tutelar é o guardião das prerrogativas de proteção integral à criança do ECA, né? Então, é por isso que é o Conselho Tutelar que nós temos que informar. O Conselho Tutelar, como eu já falei, ele tem a afinidade com o Ministério Público, com a Vara da Infância e Juventude, com o juiz da Vara da Infância e Juventude. Então, através desse meio é que os meios legais serão acionados para uma atitude, porque ou contra os pais, ou contra a escola, ou contra o professor, ou contra uma instituição, alguém vai responder porque não protegeu e não garantiu os direitos da criança, ok? Bom, em que casos que esses dirigentes comunicarão o Conselho Tutelar? Quando eles percebem maus tratos envolvendo os alunos da escola. E quem que vai perceber os maus tratos? Na creche, quem recebe as crianças são os auxiliares de educação, não? E são eles que vão ali banhar a criança, trocar as fraldas. Os maus tratos nessa faixa etária, quem vai perceber são esses que cuidam da criança, educam e cuidam. São os professores que educam e cuidam. Eles vão perceber se a criança está apresentando sinais
que podem caracterizar maus tratos. Os maus tratos aí entendam como todo tipo de agressão, nós já vimos, né? O tipo de agressão física, emocional, todo tipo de bullying que possa estar acontecendo, ou mesmo abuso sexual, ok? No inciso segundo, vai falar que a reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares, esse diretor da escola tem que também comunicar o conselho tutelar. Então, ele já trabalhou de todas as formas para esse pai levar esse filho e percebe que não teve eco, não teve retorno dessa família. As crianças continuam faltando e até se evadindo da escola. Então, esgotou todos os recursos, ele já registrou, quando ele fala esgotados todos os recursos, todo chamamento, toda diligência que foi feita para que esse pai devolva o filho para a escola e ele cumpra a determinação legal, já foram esgotados. Houveram assim as atas de toda essa procura, os pais não assinaram essa ata, mas um vizinho teve que assinar como testemunha, provando que a escola tomou todas as atitudes no sentido de trazer de volta essa criança. Todo esse relatório circunstanciado vai ser encaminhado para o Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar, obviamente, vai fazer as diligências, visitar a família. Se essa criança ainda assim não voltar, o Conselho Tutelar é o responsável por encaminhar para a vara da infância e juventude. Não são os dirigentes dos estabelecimentos, no caso, os diretores, tá? O que eu estou falando aqui serve para todo dirigente, não é só da escola municipal. É da escola particular também, escolas confessionais, todo tipo de escola no território nacional. Então, essas pessoas que dirigem as escolas têm essa obrigação, ok? E terceiro inciso que o dirigente tem que oficiar o conselho tutelar são níveis elevados de repetência na escola. Então, por que é que estão acontecendo? Tem que fazer essa comunicação. Então, uma das tarefas, das funções do diretor, das atribuições do diretor, súmula dele mesmo, é sempre trazer para cima a progressão, né? O progresso das aprendizagens, e não trabalhar com tanta repetência. O artigo 57 vai falar que o poder público, agora é o poder público, estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. Você também já ouviu falar nisso, onde? Na LDB, tá bom? Então, o artigo 57 diz aquilo que a LDB também já fala. O artigo 58 vai falar que no processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a esses a liberdade de criação e o acesso às fontes de cultura, ou seja, não serão tolhidas as crianças que trazem consigo aquela bagagem do estado que vieram, a bagagem do bairro que vieram, a bagagem cultural, todo aquele contexto que ela vivia, ela traz para a escola e tem que ser valorizada ali dentro, tá? Esse artigo dá essa garantia que ela não será excluída daquela vida que ela tinha antes, e ao contrário, será determinada ali uma situação social, cultural para todas as crianças. O artigo 59, finalmente, vai falar que os municípios, com o apoio do Estado e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a juventude. Então, com isso, a gente encerra esse título que nós estudamos, que foi com relação ao direito à educação, à cultura e ao esporte. E vocês viram onde eu frisei bem que tem chance de cair no concurso para vocês. Então, assistam ao vídeo outras vezes, fixem bem a aprendizagem e tchau, tchau!